o posicionamento tanto do Bolsonaro quanto do Daciolo. Eu tenho algumas coisas para compartilhar aqui, mas o fato é que a esquerda ela está vivendo o último suspiro, tanto no Brasil quanto em todos os continentes. O momento agora é de transição. A esquerda já prestou um ótimo serviço à nova ordem mundial, já fazendo a dívida da maioria dos países emergentes triplicar ou quadriplicar, inclusive o Brasil já gasta 70% do seu dinheiro com pagamento de dívida pública. E provavelmente no ano que vem vai entrar em colapso. Por quê? Porque seguindo o sistema que o próprio Bolsonaro defende também, que é o sistema econômico, ele defende os bancos. Ele não é contra esse sistema. Nós estamos falando de uma coisa muito maior. Nós estamos falando de quebrar os bancos. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É de não pagar esses banqueiros, acabar com isso. Não está devendo nada mais a ninguém. Os juros desses bancos são abusivos. Os lucros bilionários e trilionários que esses satanases têm todos os anos, a revelia da segurança pública, da saúde, da educação e do desenvolvimento dos países, esses canalhas deviam estar na cadeia. É o lugar deles. Os banqueiros são os verdadeiros demônios. Esses precisam ser presos. Porque são esses que endividam propositalmente os países. E o governo aceita tudo isso. Esse governo que aí está, esse governo vendido que aí está no Brasil, perdoou uma dívida bilionária do banco, salvo engano, do Brasil ou do Itaú, salvo engano. Esses satanases que continuam dilapidando o patrimônio de todas as nações, são esses que são os nossos inimigos. E não governos. Governos são apenas bonecos, peças dessa grande engenharia social praticada por Satanás. O nosso inimigo é muito maior. O seu Bolsonaro é um menino. Não tem peito. Não tem peito que o Enéas teve de botar o dedo na ferida e mostrar quem de fato são os nossos inimigos. O Bolsonaro é agora aliado da América. Mas, de qualquer forma, é o que eu já disse. Eles utilizaram a esquerda no mundo inteiro, quebraram os principais países emergentes, e agora vem o fenômeno da nova direita mundial, que de nova não tem nada. O governo das trevas continuará agora comprando e privatizando aquilo que eles quebraram. Os dois principais bancos do Brasil correm o risco de serem privatizados. Banco do Brasil e Caixa Econômica. As potências econômicas do Brasil, empresariais estatais, também já estão sendo privatizadas. Petrobras, a Vale já está, nossos Correios, Eletrobras e a nossa eletronuclear também. Eles estão querendo privatizar absolutamente tudo. Eles querem entregar os nossos bens na mão dos estrangeiros, que utilizaram a esquerda para destruir o Brasil. É assim que eles trabalham. A esquerda destrói e a direita compra. É a regra de 3. Infelizmente, o Bolsonaro não acordou e nem vai acordar, amigo de General Mourão, dessa galera, não vai acordar nunca. Não vai acordar nunca. É parceiro dos Estados Unidos. Não vamos mudar com o Bolsonaro. Não vamos mudar. Vamos mudar de regime. Só de regime. A crise no Brasil será pior em 2019. E o Bolsonaro vai usar, se eleito, vai usar o argumento de não deixar um rombo. Lógico, um rombo que não existe. Vai continuar apoiando esse sistema. O Bolsonaro jamais vai ter coragem de chegar e dizer assim, não, vamos fechar tudo aqui, a partir de agora nós não pagamos mais, acabou, invade o Brasil. Vai ter que matar 200 milhões de pessoas. O Brasil é autossuficiente. O Brasil pode viver com o que ele tem. Claro, vai passar 10, 20 anos aí com uma certa dificuldade pela ausência de tecnologia, mas isso se resolve.
Isso se resolve, porque o que se paga de dívida, se você deixar o Brasil 5 anos sem pagar a dívida que ele paga todos os anos, ele se torna a primeira potência mundial em 20 anos. Guardadas as devidas proporções do estrago que já foi feito na nossa nação. Então eu não sou contra o Bolsonaro, sou contra o sistema que ele apoia. O Enéas era contra Bolsonaro. Pegue o discurso do Enéas, você aí que defende tanto o Enéas, pega o discurso do Enéas e pega o discurso do Bolsonaro e me mostre se é a mesma pessoa. Se eles estão defendendo o mesmo princípio. Nunca! Nunca foi! Não é! Em nenhuma instância, nem no coeficiente intelectual, pelo amor de Deus, se for falar de intelectualidade, Bolsonaro e Enéas, pô, peraí. Estou falando de ideologia, pelo menos, completamente diferente. Eles só se assemelham nesses detalhezinhos que a própria direita coloca para vocês. Eles criam o problema. Eles criaram o problema. Ideologia de gênero, homossexualidade nas escolas, casamento gay, aborto. Eles criam o problema. Isso é a regra de 3. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Eles criam a doença. Eu estou falando de doença agora. Eles desenvolvem doenças em laboratório e eles mesmos têm a vacina. Entendeu como funciona? Na política é a mesma coisa. Eles criam pacotes ideológicos, implantam nos países, investem e injetam dinheiro, utilizando a esquerda, no caso, no Brasil, quem mais investiu foi a Open Society, junto com George Soros e, lógico, todo o clube Bilderberg, os 400 que o Fernando Henrique, salvo engano, conhece muito bem, né? Usou um argumento, lógico, de pátria grande, essa coisa do Foro de São Paulo, que isso aí é uma coisa muito mais ligada a Cuba, é uma coisa um pouco mais ligada à Rússia, independência da América Latina, para que uma América Latina se tornasse forte contra os Estados Unidos. Isso era uma estratégia da esquerda, não estratégia dos Illuminatis, diferente. A esquerda criou esse processo, os Illuminatis vão derrubar, mas lógico, porque eles levantaram os bolcheviques na Rússia e derrubaram. Eles levantaram Osama Bin Laden e derrubaram. Eles levantaram Saddam Hussein e derrubaram. Eles levantaram Bashar al-Assad e vão derrubar. Eles são assim. Eles levantam impérios e derrubam impérios. Isso acontece há milênios. Vai estudar a história. Esses homens não são novos. A maçonaria e essas outras organizações mais novas que vocês conhecem, isso aí não é o que de fato é. Tem muito mais distanciamento histórico que você precisa estudar. É por isso que você é um procurando Dores. Basta falar alguma coisa, você acredita. Por que que nós apoiamos o discurso? Escute. Porque nós apoiamos o discurso do Daciolo, porque o discurso do Daciolo é a verdade. Vocês estão entendendo? É a verdade, não é a meia-verdade do Bolsonaro. O Bolsonaro está falando uma verdade que é meia-verdade. Qual é a meia-verdade do Bolsonaro? Que o comunismo destruiu o Brasil. É fato. Agora vem cá, Bolsonaro. As Forças Armadas estavam onde quando o comunismo destruiu o Brasil? Estava de férias no Havaí, foi? As Forças Armadas, que é tida como conservadora, que de bons costumes, é a moral do Brasil, estava onde? Quando o comunismo entrou nas escolas. Onde é que estavam os generais, Bolsonaro? Não é de direita? Não tem resposta, né, Bobô? Porque nada pode, Bolsonaro, contra a verdade, a não ser em favor da verdade. E quem está falando a verdade para o Brasil inteiro ouvir chama-se Cabo Daciolo. Escute isso que o Mano Barros está falando aqui para vocês. E quem não votar nessa urna fraudada, e é tão... Rapaz, é uma canalice. Onde é que está o Bolsonaro agora falando sobre a urna?
Acabou, Bolsonaro, a história do voto impresso? Acabou, não foi, não toca mais nesse assunto. O que aconteceu, Bolsonaro? Aceitou de vez que o Brasil não vai ter contagem de votos? Por quê? Quem foi que te convenceu, Bolsonaro, que vai dar tudo certo? Doutora Marina Silva, doutor Geraldo Alckmin, ninguém fala mais nada. Pelo contrário, inclusive o Geraldo Alckmin até apoia. O Boulos disse que não existe fraude nas urnas eletrônicas. O único que está falando, que está indo para cima com tudo e dando dados e testemunhos lá do delegado Protógenes, que está exilado aqui na Europa porque denunciou as urnas fraudulentas no Brasil. Aí, agora sabe o que a Globo fez? Usou o método. Colocou aqui, ó, assiste aí para você ver aqui, ó, o que é que o G1 publicou para vocês verem como é que a coisa está ficando mais séria do que vocês imaginam. Veja o que é fato ou fake nas falas dos presidenciáveis. Aí tem aqui, aí eles começam falando com a fala do Álvaro Dias. Né? O governo, aí eles apoiam, né? Gasta 76%, 72% e tal, aí ele apoia. Olha lá, a Globo apoia, fato. Aí depois ele falou sobre nós gastamos proporcionalmente, não é bem assim. Aí tá aqui. Aí começa a falar da frase de Daciolo, olha como eles falam. O problema é que nossas rodovias estão todas desguarnecidas, deveríamos ter 15 mil policiais federais, hoje estamos com apenas 8 mil. Aí o Globo ratifica dizendo que há 10.137 agentes em fevereiro, né? Segundo a Polícia Federal, os dados da Polícia Rodoviária Federal. Para mim, tinha que ter 50 mil, não era 10 mil não, nem 15 mil, tinha que ter 50 mil, mas isso não é o problema, depois a gente fala. Ó, o teu voto é secreto, mas tem que haver a contabilidade dos votos. É provado que há fraude, sim, nas urnas eletrônicas. Aí sabe o que o G1 falou? Isso é fake. Cadê Bolsonaro? Para apoiar o discurso do Bolsonaro, do Daciolo agora? Olha aqui, ó. Nunca foi provada nenhuma fraude. Mentira, G1. Foi comprovado. Foi comprovado. O delegado Protógenes demonstrou o Da Vinci, que está lá exilado, fugido também, que era sócio de uma empreiteira aí no Brasil, envolvido com toda sorte de corrupção, também denunciou a fraude das urnas. E vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí eles vão dizer aqui, eu não vou ler lixo, né? Lixo eu não leio. Mas eu vou procurar para vocês aqui a informação que eu quero que vocês leiam. Eles dizem que não há como haver fraude nas urnas eletrônicas. Eles não dizem isso? Então, peraí. Eu quero achar aqui uma outra notícia para vocês aqui. Pronto. Achei a notícia, já vou colocar aqui. Vou compartilhar com você aí. Eles dizem que não é possível fraudar as urnas eletrônicas. Não existe nenhuma possibilidade. Não existe não, né? Então, vou mostrar para vocês aqui que não existe. Ó. Que não existe, ó. Não existe não, tá, pessoal? Adolescente invadiu rede da Apple e roubou dados da companhia, alegam autoridades australianas. Um adolescente australiano de 16 anos está respondendo processo criminal em um tribunal juvenil por invadir a rede da Apple, fabricante da iPhone e a empresa maior mercado do mundo. Ele teria copiado 90 GB de dados sensíveis. O jovem se declarou culpado e sua sentença deve ser divulgada agora, no dia 20 de setembro. Meu amigo, me responde uma coisa, meu cidadão e cidadã brasileira. Um adolescente consegue invadir a rede da empresa mais segura. Tanto é que meus aparelhos são todos Apple e ainda tem outro serviço de segurança que eu pago por fora para os meus computadores aqui.
Para você ter ideia, um garoto de 16 anos invade a rede da Apple. Agora esses caras vão me dizer para mim que não dá para invadir o sistema da urna eletrônica. Rapaz, vocês estão de sacanagem com a minha cara, é? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa empresa Smartmatic, isso já é uma fraude. Segundo lugar, as urnas eletrônicas que tem no Brasil são urnas de primeira geração. Nós já estamos na quarta. Nós já estamos na quarta geração de urnas eletrônicas. O Brasil é o único país do mundo que adota de maneira integral o uso de urnas eletrônicas. Para você ter ideia, nos Estados Unidos não existe essa desgraça. Aqui no meu país a gente vota pelo correio. Aqui em toda a Europa, todo mundo ou vota pelo correio ou vai votar em algum lugar. Ninguém usa a urna eletrônica. Os países mais desenvolvidos do mundo não usam. Ah, mas o Brasil é um país evoluído. Então tem urna eletrônica. Você acredita nisso? Você acredita nessas eleições? A minha preocupação aqui não é com as urnas eletrônicas, quem vai ganhar as eleições. A minha obrigação pelo evangelho, pelo que eu aprendi com o evangelho, é que eu tenho que defender o que é verdadeiro. Eu não quero nem saber se o Bolsonaro ou o Daciolo vai ser presidente do Brasil ou não. Eu quero saber qual é a verdade que está sendo pregada. E sabe quem está falando a verdade para vocês hoje, nas eleições? Não é meia verdade, não. Verdade pura. Cabo Daciolo. Porque o Bolsonaro não pode ter o discurso do Daciolo. Ele não pode. Porque ele já escolheu um lado. O Cabo Daciolo escolheu Jesus. O doido, o lunático, o fanático. É crente. É crente. Bateu na mesa e diz: não faço negócio. Não estou nem com direita nem com esquerda. É tudo uma coisa só. Você sabe quem dizia que direita e esquerda é tudo uma coisa só? Sabe quem dizia isso? Sabe quem dizia? Vou te dizer quem dizia. Enéas Carneiro. Que todos os partidos PPPP é tudo igual. Entendeu, gente? Que essa eleição é uma fraude? Que isso é um teatro? Acorde. Você tem que defender a verdade. E seja o que Deus quiser no futuro. Você acha que eu estou pregando isso aqui porque eu acho que 1 milhão de pessoas, 50 milhões de pessoas vão acordar com uma pregação minha? Não.